Bom, obrigado, Mariano. Eu passo a palavra, então, ao Alexandre Cabral, que é gerente-geral do Banco do Nordeste, aqui em São Paulo. Bom, eu vou pedir para colocar aí o slide. Na verdade, eu acredito que o Banco do Nordeste não é tão conhecido como o BNDES, mas assim, a gente reputa que a nossa criação foi graças ao BNDES, né? Hoje de manhã foi citado pelo nosso jornalista do Nassif, Rômulo de Almeida, que no momento que tinha a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, que deu origem ao BNDES, houve uma grita por parte dos deputados, senadores, governadores do Nordeste e como consequência foi criado o Banco do Nordeste, ainda no governo Getúlio Vargas, né? Essa criação foi capitaneada pelo Rômulo de Almeida. Não precisa mais falar sobre a importância de bancos de desenvolvimento, porque eu acredito que todos os palestrantes aqui já mostraram por A mais B que tem banco de desenvolvimento na Alemanha, na China, no Japão, e também existe no Brasil. E o Brasil, como vocês sabem, é um país continental, é um país com 200 milhões de habitantes, e se a gente deixar o mercado, corroborando com as palavras do Marcelo, né, que simplesmente o mercado comande as coisas, então tudo converge para o mesmo local. Então, o que acontece hoje no nosso país é, por exemplo, o estado de São Paulo representa 34% do PIB, com uma população de 44 milhões de habitantes. Então, o mercado maior está aqui, a renda maior está aqui, e é natural que as empresas venham se instalar aqui. Então, o país não tem um desenvolvimento equânime, igual, bem distribuído, e esse é o papel que o Banco do Nordeste exerce. Para vocês terem uma ideia, a população do Nordeste hoje é cerca de 56 milhões de habitantes, com um PIB de 13%, ou seja, 13% do PIB é gerado por 56 milhões de habitantes. Somente o estado de São Paulo gera 34%, com uma população de 44 milhões de habitantes, né? Somente a cidade de São Paulo, com 11 milhões de habitantes, talvez se juntar as 3 maiores cidades do Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, seja equivalente. Então, é o papel que o banco procura fazer, é justamente buscar essas falhas de mercados e induzir ao crescimento. Hoje pela manhã a gente viu que houve uma forte bancarização, que através das contas correntes, né? Houve também todo um processo de ampliação de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento ele não é igual, ele não acontece de forma equivocada, ele não acontece de forma bem distribuída. O papel do banco é tentar compensar isso, esse desenvolvimento, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho engraçado, todo dia eu moro em São Paulo, uma das funções que eu faço é o papel de atração de investimento, não é nem do FDI, né, o Foreign Direct Investments, porque é o outro fator que converge para o desenvolvimento da região mais desenvolvida. Se vocês pegarem as estatísticas do desenvolvimento estrangeiro, do dinheiro que entra registrado pelo Banco Central, nos últimos anos tinha ficado em torno de 66 bilhões, nos últimos 2, 3 anos, não sei se caiu um pouco agora com essa crise, mas cerca de 86% desse dinheiro vem para Sul-Sudeste. Ou seja, nós estamos falando de São Paulo e Rio, né? E 80% de 60 bilhões dá mais ou menos aí grandes números, 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares vezes 4 dá 200 bilhões de reais. Com mais os 150 bilhões de reais que o BNDES administra e gerencia, e que se ele for simplesmente seguir a demanda, ele vai aplicar cerca de 13% desses dinheiros novamente no sudeste do país. E é o que eu chamo o índice Rodrigo Bocage. Eu gosto de assistir o Bom Dia São Paulo, né? E todo dia diz assim, o engarrafamento hoje está tranquilo, está menos de 500 quilômetros. Menos de 500 quilômetros é daqui para o Rio de Janeiro, de engarrafamento, né? Então, ou seja, nós temos uma megalópole que está superpovoada e ela é uma megalópole de serviços, e há essa concentração de gente e de renda, e que há pobreza e há um grande desvio desse desenvolvimento. O papel do banco é tentar
compensar essas forças. Só que essas forças são muito grandes. Eu dei 2 exemplos. O próprio orçamento do BNDES, por mais que ele faça um esforço monumental, ele vai aplicar lá uns 13% no Nordeste. Ah? Era menos, né? Eu não quis falar para não dizer que eu estava dizendo que o BNDES estava aplicando menos, né? Mas aplica uns 10%. 13% do orçamento do BNDES. Então, você mantém o status. E as outras forças costumam vir para cá. Então, o papel do banco é justamente tentar mitigar, diminuir esse gap. A grande verdade é que nos últimos 20 anos essa relação vem se mantendo estável, né? Afora os desafios colocados por P&D. O meu orçamento de P&D não reembolsável é ínfimo, é 40 milhões de reais ano, não dá nem para bater o centro, né? Eu gostaria de ter um orçamento próximo a... Um dia desse eu estava lendo que só os Estados Unidos, para a nanotecnologia, estavam botando 240 milhões de dólares. Então fica difícil você mitigar essa distância sem isso, né? Mas o banco tenta fazer o seu papel. Então, ele constrói programas. Por exemplo, nós construímos um programa no passado recente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi batizado de PRODETUR, Programa de Desenvolvimento do Turismo, e o banco financiou para os estados os aeroportos do Nordeste. Hoje, o aeroporto da Bahia, de Fortaleza, a exceção do aeroporto de Recife, que já tinha, na época era o Marco Maciel o vice-presidente, então ele conseguiu dinheiro para Recife, mas nós fomos financiar. E hoje o Nordeste desponta no turismo graças a esses aeroportos, que deu um boom de crescimento fantástico. E quando a taxa do dólar vai para 4, o pessoal deixa de ir para Miami e vai para o Nordeste e a gente agradece. Só um parênteses aí, segundo a cobertura da mídia durante a Copa do Mundo, nenhum aeroporto iria funcionar. Exatamente, né? E também ele age contraciclicamente porque os europeus estão indo para o Nordeste, né? Então, nós temos agora uma companhia que é oligopolista no eixo Europa-Nordeste, que é a TAP, do Transportes Aéreos Portugueses, com voos diários para Salvador, Recife, Fortaleza, Natal. E os europeus, as férias deles é justamente agosto e setembro, que é o verão europeu, e com a taxa de 4, eles também vêm para o Nordeste. Se não fosse aquela crise lá de 2008, que, quando chegou na Europa, houve a parada dos investimentos, hoje, uma primeira onda de portugueses, estava começando os italianos, estava começando a chegar os espanhóis, e os espanhóis quebraram que apartaram, né? Muito bem, então, o Banco do Nordeste, essa é a esfinge na sede do banco em Fortaleza, é justamente a esfinge do presidente Getúlio Vargas, né? Tem um patrimônio de líquido de referência de 5 bilhões, aplica 40 bilhões de reais o seu ativo total e tem um fundo constitucional que ele tenta fazer um matching com outras fontes e fazer os financiamentos voltados notadamente para as empresas privadas. Vocês devem estar lembrados, me corrija se eu estiver enganado, o BNDES só financia empresas diretamente acima de 20 milhões de reais. As abaixo de 20 milhões de reais é isso, né, Marcelo? Abaixo de 20 milhões de reais vai via a banca privada, né? Só que os bancos privados, eles não costumam financiar projetos de investimento. Ou seja, a empresa já existe, o cara já tem a folha de pagamento, já tem o cartão de crédito, já tem todos os serviços de capital de giro, e se eventualmente ele precisar de uma operação de comprar uma máquina, e aí ele financia a máquina via Finame. O papel do Banco do Nordeste, ele vai além disso. Eventualmente, o Marcelo está com 14 anos, mas o pessoal do BNDES, que tem 30, 35, quiser migrar para o Nordeste, ou mesmo vocês, e fazer lá uma pousada ou botar um negócio no Nordeste, o banco financia projetos de implantação, inclusive com recursos do próprio BNDES repassando, ou com os recursos do Fundo Constitucional, que são direcionados para esse tipo de financiamento, né? A questão do Venture Capital, tá? Por mais que o BNDES queira, tá certo? Também não há assim um deslocamento equânime por todo o país, tá? Porque é muito mais fácil você achar um investimento de private equity ou de venture capital aqui no Sul-Sudeste do que mesmo no Nordeste. Nós chegamos a montar um primeiro fundo de venture capital no Nordeste, junto também com o FOMIN, que
que era o Fundo Multilateral de Investimentos, também conhecido como MIF, como queiram, e investimos em 40 milhões de reais, estava aproximadamente 6 ou 7 investimentos. Foi um sucesso muito grande, mas isso é muito pequeno. Quando o pessoal aqui de manhã ficou falando de mercado de capitais, eu adoro mercado de capitais, mas mercado de capitais é um negócio muito, muito pequeno. Mercado de capitais, se você pegar o Ibovespa, não sei se tem 70 empresas no Ibovespa hoje, dentro do índice. Não passa de 70 empresas dentro do índice do Ibovespa. Tá? E é uma coisa que a gente tem que insistir, tem que financiar, inclusive, a questão da governança corporativa, para que as empresas melhorem. Existe a Fundação Dom Cabral, que dá cursos para as famílias, para que as famílias se profissionalizem e tal. Mas a grande verdade é que isso ainda não aconteceu na velocidade, na quantidade que nós queríamos. Tá? Um país de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando que no índice Ibovespa tem menos de 70 empresas, e como é que a gente faz para ter esse desenvolvimento maior? Né? Então, a gente contrata operações com ticket médio muito pequeno, a gente contrata operações de cerca de 3 milhões de operações ano, a gente, procurando essas falhas de mercado, junto com o Banco Mundial, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, nós fomos criar o nosso programa de microfinanças, né? O nosso programa de microfinanças, que é chamado Crédito Amigo. Né? Para você ter uma ideia, em 2015 já contratamos 3 milhões de operações. O custo de transação para você contratar 3 milhões de operações é muito alto. Então, nós fomos pegar a tecnologia que foi desenvolvida no início com o Banco Mundial, e hoje nós transformamos esse programa no maior programa de microfinanças da América Latina. Nós estamos falando começa com R$300, tá? E vai a um máximo de R$15 mil. Então, você pega o aval solidário, tem um grupo, vocês 3 aí comigo formam 4, se um dos 3 não pagar, os outros 3 têm que pagar, porque senão você não recebe o próximo empréstimo. Então, nós estamos falando da base da pirâmide. Nós estamos financiando, através desse programa, o cara que cata a latinha de alumínio, da mulher que vende o produto da Avon. E por que o produto da Avon? Porque ela perde muita venda. Quando ela ia vender o produto da Avon, e ela chegava lá com o livrinho para mostrar, a mulher comprava, aí entre comprar e receber e entregar, ela perdia a venda. Então, com isso, ela montou um capital de giro e ela consegue chegar. Então, literalmente, o banco financia desde o programa de microfinanças, as micro e pequenas empresas, as pessoas físicas, não na visão do banco comercial, nem o banco imobiliário, do crédito imobiliário, que esse a gente acha que é papel da Caixa. Tem muita coisa para a gente fazer. Né? Basicamente, a gente também financia a agricultura familiar, só que você financiar a agricultura familiar, onde o nosso professor estava falando em P&D, o pessoal não sabe nem o que é isso. Se você falar P&D, EBITDA, aí não sai nem do canto. Então, o que a gente montou com o governo federal foi um programa chamado Agroamigo, tá? Que você pega um conjunto de profissionais da área agrícola e financia para ele uma moto e faz com que a moto e o cara chegue lá para pelo menos ele produzir certo, né? Porque às vezes ele nem produzia, não produzia, tá certo? O Banco do Nordeste tem sede em Fortaleza, tem 300 agências no Nordeste, tá certo? E a gente financia também as médias e as grandes empresas, quer seja cofinanciando com recursos do BNDES, com o nosso recurso da nossa própria fonte, que é chamado o Fundo Constitucional, e a gente busca fazer esses programas. Na verdade, na discussão sobre banco público, eu não tenho a menor dúvida da importância, quer seja do BNDES, quer seja da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste, ou do BASA, etc. Esse sistema de bancos, eu acho que ele tem que ser fortalecido. Agora, não quer dizer, porque a gente fez tudo isso, que está tudo feito. Na verdade, o desafio do que tem por fazer é muito maior. A grande verdade é que, por exemplo, na discussão, se você falar sobre zonas de processamento de exportação, lá atrás, na década de 80, quando se falava nas zonas de processamento de exportação, a Coreia estava começando. A Coreia hoje é uma potência global, foi dado aqui 2 ou 3 exemplos
que todos nós conhecemos. Hoje nós compramos carro Hyundai, os nossos telefones são Samsung, e a Coreia naquela época não era. O patamar era igual ou inferior ao Brasil. E nós ficamos na discussão, na briga tarifária, se vai ou se não vai, perdemos o bonde, e até hoje nós estamos fazendo lei para fazer ZPE. O mundo todo tem ZPE, não é só a Coreia que tem ZPE. Até os Estados Unidos tem zonas de processamento e exportação. Até hoje, a gente, todo ano, é notícia a questão do engarrafamento para o escoamento da soja. Quando você olha o mapa do Brasil, a distribuição de ferrovias e tal é completamente desigual. Tá certo? Quando se fala no programa de concessões, as concessões que estão feitas são nas estradas onde já tem fluxo. Você pega aqui a estrada, você pega a Dutra para ir para o Rio de Janeiro, você pega aí 10 pedágios, mas tem fluxo. Então, é só a questão de calcular a tarifa e ver se a tarifa está equilibrada. E no país onde ainda não tem a estrada, que a estrada não é boa, como escoar a safra do Piauí, a safra de soja da Bahia, como escoar a safra de soja de balsas no Maranhão? Então, assim, eu acredito que tem muito o que fazer. Eu acho que, inclusive, o papel dos bancos públicos ele deveria ser não só fortalecido, como ampliado, porque o que acontece na prática é que a alternância de poder, que é uma coisa maravilhosa do ponto de vista da democracia, quando você desce para os níveis de estados, ele causa verdadeiras tsunamis. E quando você vai para nível de município, aí é ainda pior. O país tem cerca de 5.500 municípios, tá certo? E esses municípios não têm qualquer estruturação, e eu acredito que tanto o BNDES como o Banco do Nordeste e outros bancos públicos, nos processos de concessão, pode funcionar como verdadeiros advisors para o lado público, porque hoje o que acontece é que há um processo de manifestação de interesse, onde o próprio setor privado vai fazer todos os estudos. Então, o domínio daquela coisa está no conhecimento do setor privado, que não necessariamente quer dizer que é ruim. Mas, no processo de concessão, o setor público ele tem que funcionar como regulador, e ele tem que entender e saber avaliar se aquilo está adequado ou não. Nas discussões de hoje, a gente falou de bancarização, do mercado de capitais, tudo isso é uma coisa importante. Nós aqui estamos colocando o discurso do desenvolvimento nacional equilibrado, que precisamos melhorar a distribuição de renda, não só, às vezes até mesmo, não só interregional, mas dentro das próprias regiões. Então, existe todo um espaço que a gente precisa atuar. O banco também atua com pessoas físicas, mas em caráter suplementar, não é foco. O nosso foco é atuação nas empresas, diferente de um banco comercial. Eu posso financiar uma empresa e posso até ter conta corrente, mas não é o meu foco primário rentabilizar o banco a partir de um conhecimento ou a partir de produtos da área comercial. Embora eu possa ter alguns desses produtos de prateleira, eles não têm o mesmo patamar da plataforma tecnológica que tem os 5 ou 6 bancos, como a gente viu hoje. Os 6 maiores bancos hoje detêm cerca de 75% a 80%. Significa dizer que o Brasil tem mais ou menos 130 bancos. Você tirou os 6 maiores, você vai ter os bancos médios, cerca de 70 bancos vão ficar com 25% do resto do mercado, tá certo? Na verdade, são 130, porque deve ter uns fundos aí no meio que entra como tal. Então, o banco atua notadamente em empresas, procurando chegar nas regiões mais distantes, porque o BNDES, adequadamente, aqui não há nenhuma crítica, apenas é uma constatação. A sede fica no Rio de Janeiro, e a partir do Rio de Janeiro ele tenta atuar em todo o Brasil. Mas as distâncias do Brasil são imensas, A gente de, Fortaleza para o Rio de Janeiro dá 3 horas de voo, com isso aí você corta a Europa todinha. As realidades são diferentes. A banca privada ainda, diferentemente do colega que tem 14 anos de banco, eu tenho uns 29, faço 30 agora em março. A discussão sobre mercado de capitais e como financiar o desenvolvimento através do mercado de capitais faz
30 anos que eu escuto, não mudou muito. Melhorou bastante. Mas a acessibilidade para fazer IPO, isso é retórica. Você conta nos dedos as empresas, ano a ano, que foram acessar mercado via esse tipo de financiamento. Se for para Venture Capital e Private Equity, em geral, o Private Equity só quer qualquer coisa que ele possa investir acima de 10 milhões de reais. Então, assim, e quem não tem 10 milhões de reais? E quem quer colocar uma franquia? E quem quer colocar? Ou seja, você vai esperar fazer... vai tirar da onde? O banco privado não financia isso, certo? Em geral, ele não financia isso. Ele até pode financiar. Você já é cliente do banco há 30 anos, está tudo lá dentro, ele te conhece, tarará, aí você quer comprar lá um negócio, ele vai financiar. Mas um projeto de investimento, ele, em geral, não financia porque o prazo de maturação é mais longo, o payback é mais longo, e o risco, portanto, é maior, e eles em geral, não entram nisso, né? Na verdade, assim, o meu desejo aqui de contribuir, os bancos públicos fazem isso, mas o Banco do Nordeste atua notadamente nessas áreas, mas a gente precisaria fazer muito mais. A gente precisaria agir, na meu modo de entender, proativamente na preparação de projetos de infraestrutura para tirar os gargalos, que são os conhecidos, são os mesmos de 10 anos atrás, 20 anos atrás. A gente precisaria atuar de forma proativa para atrair novos investimentos e para que esses investimentos ficassem melhor distribuídos em todo o país, não só no eixo São Paulo-Rio, né? Que essa que é a grande verdade. Mudou um pouco quando a Petrobras entrou com esse programa, que o Rio deu uma crescida, mas com a diminuição da Petrobras no seu plano de investimento, o Rio já deu uma caída, tá certo? Nós não falamos em nenhum momento aqui, durante todo o dia de hoje, nas operações voltadas para o clima, né? Há toda uma preocupação com as mudanças climáticas, ou seja, no protocolo de Quioto havia financiamentos voltados para mecanismos que você pudesse compensar as emissões de gases. Isso acabou com o protocolo de Quioto, mas isso está sendo discutido novamente agora, e é um negócio que o país precisa de discutir. E não vai ser os bancos privados que vão bancar isso, né? Então, por exemplo, sequestro de carbono, tem toda uma linha de atuação que os bancos públicos podem fazer. E quando você fala de grande empresa, porque quando fala assim, a China fez sequestro de carbono, o que é que ela faz? Ela fez 10 mega hidrelétrica, aí cada hidrelétrica dessa inundava milhares e milhares de hectares, então ela faz um mega programa e tem escala e consegue fazer. Para a gente fazer isso vai ser muito mais difícil. Tem todo um processo de desertificação acontecendo, por exemplo, no Nordeste brasileiro, porque qualquer cidade dos 2.000 municípios do Nordeste tem uma pizzaria, e essa pizzaria queima lenha, e essa lenha não é certificada, não tem manejo florestal. Então, tem um mundo imenso de coisas para fazer, né? Padarias, pizzarias, etc. São apenas alguns exemplos do que é que a gente deveria fazer ou do que pode fazer. E aí fica a nossa contribuição e ficamos abertos para perguntas. Obrigado.